Olá, bom dia, você que me assiste. Já é boa tarde, né? Deus te abençoe no nome de Jesus, é porque eu passei toda a manhã meditando na palavra do Senhor e só agora temos o espaço, né, para gravar este vídeo, para que você e eu cresçamos na palavra de Deus. Bom, vamos orar, mas eu tenho um título da mensagem interessante para você também. O título é: Será que Deus entende a tua linguagem? Será que Deus entende a tua linguagem? É uma pergunta e nós vamos falar deste assunto hoje no nome de Jesus. Mas oramos primeiro. Meu Deus, no nome de Jesus, eu e essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, oramos ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que podemos depositar no Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. E se lançarmos as nossas ansiedades no Senhor, o que acontecerá? O Senhor responderá às nossas orações, o Senhor satisfará os nossos desejos, desde que os nossos desejos estejam enquadrados nos desejos do Senhor, né? Na vontade do Senhor. Assim sabemos que o Senhor irá nos responder com muita alegria, com muita satisfação. Queremos experimentar aquilo que o Senhor é, e o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, e sabemos que podemos contar com o Senhor. No nome de Jesus, oramos por nós e também pelos nossos familiares, assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe, então, os teus familiares também. O título, então, da mensagem é: Será que Deus entende a tua linguagem? É uma pergunta e disso vamos falar, mas vamos ler primeiro Levítico, capítulo 23, o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: Contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, ou seja, o domingo, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, ou vocês contarão 7 semanas inteiras. Verso 16 diz assim: Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Ou apresentareis novamente o trigo levedado, né, ao Senhor, como oferta de cheiro suave ao Senhor. Será que Deus entende a tua linguagem? Bom, o que aconteceu aí exatamente, na nossa Bíblia tem um título de Pentecostes, mas era a festa, né, que ia dar exatamente depois da Páscoa, né, depois do sábado, que seria o nosso domingo de Páscoa. Então, ali estava finalizando, né, aquele período ali dos judeus, e os judeus então comemoravam, né, depois que entraram na terra prometida, os seus primeiros grãos. Deus falou que isso seria perpétuo, que ano a ano eles iriam comemorar isso, e Deus datou isso para que fosse comemorado sempre nas mesmas datas, apesar de que o calendário judaico ele muda, né? Não é como o nosso, porque o calendário judaico tem entre 29 e 30 dias, não é como o nosso que tem 30 e 31. Então, o calendário deles são diferentes. O que ocorre? Parece que 28 dias. O que ocorre? Eu notei então que o calendário deles, né, e todos sabem, todos que estudam o calendário judaico ou estudam hebraico, sabem que o calendário muda de tempo em tempo e que chega até a ter 13 meses no ano. Mas o que traz a nossa meditação não é exatamente o calendário hebraico, é esta data que Deus marcou para que fosse comemorado. E Deus estabeleceu a data. Então vocês, tendo aí a Páscoa de vocês, vocês vão contar após o dia seguinte ao sábado, que no nosso caso é o domingo, o deles é o primeiro dia da semana. Vocês vão contar então 7 semanas completas, que seriam 49 dias. Então, terminando essas 7 semanas completas, dando-se exatamente no sábado, vocês então farão o seguinte: farão nova cerimônia com novos frutos da terra no dia de número 50, que nós, os cristãos, chamamos de Pentecostes, né, ou o 50º dia. Glória a Deus por isso, porque esse título traz uma mensagem, ou esse assunto traz uma mensagem muito importante para a gente, porque os judeus,
eles usam comemorar duas datas assim. Uma é para o começo do ano novo, que dá entre setembro e outubro, né? Eles comemoram o ano novo e também fazem 50 dias ali, né? Depois do Rosh Hashanah, eles fazem então esta contagem novamente ali, e esses dias, principalmente o Rosh Hashanah, é um momento de arrependimento, de pedir de perdão a Deus e de festas também. Glória a Deus, porque Deus é um Deus de festa, como nós estamos ensinando. Mas, como eles contavam as semanas, nós vamos para esta primeira 7 semanas da Páscoa, que deu-se o Pentecoste nosso, e a Bíblia diz que eles então crucificaram a Jesus, né? E Jesus ressuscita no domingo e se torna a nossa Páscoa. Só que no conto dos judeus tem uma história muito bonita de uma criança. Eu queria que você prestasse atenção nisso. E disso vamos falar. Eles comemoram este pedido de perdão a Deus no Rosh Hashanah, e acontece que eles reúnem na sinagoga. E ali eles cantam, tem a cerimônia deles da citação de salmos, etc., de versos, né, da Pentateuco, e ali eles compartilham ali com danças, com muita alegria. O fato é que eles contam na história deles que um dia, eles são instruídos, os judeus são instruídos em fazer essas festas, são ensinados sempre desde criança a fazer essas festas e a comemorar essas festas de Deus. Mas conta-se a história deles que chegou uma criança, apareceu uma criança que não era educada a isso e nem tampouco falava hebraico, não conhecia o hebraico, né? O que acontece é que essa criança queria muito celebrar o Rosh Hashanah com eles na sinagoga. Mas o que ela iria fazer se ela não fala hebraico, não entende hebraico, não sabia o hebraico e não sabia muito sobre essa festa, mas sabia que era uma festa importante e que era uma festa, né, que eles faziam e faziam com muita alegria. Esta criança então resolve ir à sinagoga, ir ao templo. Quando ela vai ao templo, ela chega ali, tem muitos judeus ali. E essa criança, então, se dirige à Arca da Aliança. Ela se dirige à Arca da Aliança, e o que ocorre? Nessa direção dela da Arca da Aliança, chamou a atenção de todos. Mas eles não procuraram interromper a criança violentamente. Eles ficaram ali assustados com a presença dela perto da Arca da Aliança. O que acontece é que essa criança, então, começa a falar. Como ela não sabia falar em hebraico, mas queria expressar a Deus algo em hebraico, ela então começou a falar o alfabeto em hebraico. E ela, citando o alfabeto em hebraico, então aqueles judeus que ali estavam entendendo o que ela estava falando, que era o alfabeto. Mas o que ocorre é que eles entendiam o alfabeto, mas aquela criança estava falando algo para Deus sobrenatural. E então aqueles judeus disseram: olha, ela arrumou o único meio que ela tinha para se chegar a Deus, para buscar a Deus, para pedir a Deus que caminhasse com ela. Isso se deu no Rosh Hashanah, que é o primeiro dia, né, o princípio, a abertura do ano para o judeu. O que acontece? Ela então, eles diziam, ela achou meio de pedir a Deus para caminhar e para abençoá-la todos esses anos da vida dela. Que interessante! Por isso o título da nossa mensagem é este que eu disse para você. Será que Deus entende a tua linguagem? Bom, vamos então para o nosso Pentecostes. Do jeito que eles contavam 49 dias, né, ou 7 semanas completas, assim aconteceu também com a ressurreição de Jesus. Jesus, então, é crucificado, e quando eles passam, os judeus, o primeiro sábado tranquilo, agora já não tem mais Jesus ali para perturbá-los, como eles achavam que ele era um perturbador. O que acontece? Jesus, então, ressuscita como prometido, como profetizado, no domingo, né? Naquele primeiro dia da semana. E exatamente deste primeiro dia que ele ressuscitou, e ele aparece então aos discípulos, e aparece então
Depois, durante esses dias, a família aparece então a outros também, não sendo os discípulos, e por 40 dias ele aparece a muitas pessoas ali. O que ocorre é que já estava contado desde a ressurreição de Jesus até a ascensão de Jesus ao céu, 40 dias. O que ocorre é que Jesus anima os discípulos dizendo: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele tinha falado deste poder que desceria do céu. E os discípulos perguntaram: é nesse tempo, Senhor, que o Senhor restaurará a Israel? E Jesus foi muito, não duro, mas muito expressivo e disse: não vos convém saber os tempos que Deus reservou para si, mas eu vou dizer o que vai acontecer com vocês. Recebereis o poder quando descerdes sobre vós o Espírito Santo de Deus, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, Galileia, até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. O que ocorre é que você deve lembrar o seguinte, que a morte de Jesus trouxe medo aos discípulos. A ressurreição de Jesus trouxe alegria aos discípulos, mas não lhes trouxe ousadia. Eles continuavam quietos. Os judeus que estavam ali, contando talvez os dias, diziam que estava tudo em paz, não havia mais perturbação em Jerusalém, mas Deus estava aguardando um momento tremendo para que a palavra dele fosse então pregada novamente em Jerusalém. E Jesus aparecendo e preparando os seus. E agora então, no número 40 dos dias, ele diz: vocês receberão poder quando descerem sobre vós o Espírito Santo de Deus. Não muito depois desses dias. 40 então, depois da Páscoa, agora o que falta? Jesus ser recebido no céu. E a Bíblia diz que depois Jesus falou isso, ele foi subindo, e a glória de Deus o envolveu, a glória de Deus o tomou, e a glória de Deus o encapou, e ele deixou de ser visto então pelos seus discípulos. O que acontece é que eles então resolvem orar, resolvem se reunir, e ali estão reunidos e se reúnem exatamente por mais 10 dias. Findou-se as 7 semanas completas, já está o primeiro dia da semana de novo, um dia depois de sábado, como nós lemos, e a Bíblia diz que eles estavam ali sentados, orando ali, e então começou o mover de Deus. Começou Deus movendo aquele espaço como um vento veemente e impetuoso, distribuindo ali línguas para eles. E então eles começaram a falar em línguas, mas era uma época festiva para Jerusalém. E ali tinha gente de todas as partes, muitas nações ali de judeus, prosélitos, e eles estavam ali, e eles começaram então a ouvir vozes diferentes, e a voz começou a se espalhar naquela cidade, e o que aconteceu foi o seguinte: o poder de Deus foi notado ali, e eles se aproximaram, e alguns diziam que eles estavam bêbados, 9 horas da manhã, mas não estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam em línguas que aquelas pessoas de fora, da Capadócia e de outras partes lá, eles entendiam que eles estavam falando das grandezas de Deus, porque esses discípulos agora falavam com Deus em línguas que eles mesmos talvez nem conhecessem, nem sabiam, mas os outros que estavam presentes sabiam que eles estavam falando de Deus e das grandezas de Deus e para Deus. Por isso o título da mensagem nossa hoje é: será que Deus entende a tua linguagem? Da mesma forma que aquela criança foi ali para o templo com o seu simples alfabeto hebraico, e ali começou a falar com Deus, e aquele alfabeto hebraico tomou o coração daqueles judeus que ali estavam, ali naquele momento, com aquela criança simplesmente perto da arca, falando com Deus em termos do alfabeto. O coração dela conseguia se comunicar com Deus, mesmo que parecia simples a sua linguagem. O que eu quero trazer a você é que às vezes as pessoas vão te julgar pelo que você fala.
A forma que você fala. Às vezes a tua oração é muito simples. Eu quero confessar a você que eu aprendi a orar, a falar com Deus de verdade, depois que eu vim para os Estados Unidos da América. Eu falava do jeito que o povo falava no Brasil, do jeito que o povo queria se mostrar falando com Deus no Brasil e fazer com que os outros entendessem que eles estavam orando a Deus. E às vezes as nossas orações são repetições de outras orações de outras pessoas. Às vezes nós queremos falar igual o pastor fulano, o pastor Beltrano, e a nossa oração então não é nossa, é uma repetição da dele. Aquela criança ali não foi falar o que os líderes judeus falavam, o que os sacerdotes falavam. Ela chegou ali tão somente com o que ela sabia, que era o alfabeto hebraico. Os discípulos também não prestaram discurso nas suas orações. Eles estavam ali, foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas que a eles não eram conhecidas. Mas quem estava lá estava entendendo que eles estavam falando da grandeza de Deus. O que eu quero dizer para você é que a tua linguagem, por mais simples que seja, ela é sim entendida por Deus quando você presta reverência a Ele, quando você presta temor a Ele e quando você quer prestar um culto a Ele, falando com Ele de forma verdadeira, de forma explícita, onde está o seu coração e o seu desejo em tão somente adorar a Ele. Será que Deus entende a tua linguagem, meu irmão e minha irmã? Deus entende sim. Mesmo que você esteja gemendo, que você esteja chorando, que ninguém entenda o que está se passando com você, como aconteceu com Ana lá e o sacerdote Eli. Às vezes as pessoas vão te julgar dizendo, ela não sabe falar com Deus e o teu discurso para Deus é maior do que a maior prédica que eles têm. O português mais profundo que eles têm não conseguirá atingir aquilo que você em gemido fala com Deus. Deus entende a tua expressão, Deus entende a tua linguagem, Deus entende o teu clamor, Deus entende o teu momento. É por isso que o Pentecostes chegou, como Rosh Hashanah é o princípio do ano para o judeu. O Pentecostes foi o princípio, o lavramento do Espírito Santo, consagrando nesta terra o reino de Deus e os representantes de Deus. Por isso que Jesus falou, vocês precisam ser batizados com fogo para terem ousadia. Depois que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram não mais aquele temor quando Jesus morreu, não mais somente aquela alegria quando Jesus ressuscitou e apareceu a eles, mas agora ousadia para testemunhar da palavra de Deus. O que aconteceu com eles? Então Pedro vai se defender e diz, olha, nós não estamos cheios de vinho, ninguém aqui está cheio de vinho, como vocês dizem, do mosto, como vocês dizem, 9 horas da manhã, apenas o dia começa. Mas nós estamos aqui agora, cheios da presença de Deus, como Joel falou que seria para nós e para vocês. E Pedro, com ousadia, começa a pregar e a explicar tanto o mover de Deus, que ali há uma grande conversão. Depois da grande conversão, e eles buscando mais e mais e mais de Deus, o que acontece? E gente se jogando aos pés de Jesus, eles vão então e fazem o primeiro milagre depois do derramamento do Espírito Santo. Este milagre trouxe muita alegria, mas trouxe também problema, porque eles pregavam que esse milagre aconteceu, foi no nome de Jesus, e apontaram o dedo para os judeus que crucificaram Jesus e dizem, olha, vocês crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus, mas Deus o ressuscitou, e esse Jesus é o profeta que Moisés e que os nossos antepassados falaram que viria e vocês o crucificaram, mas ele está vivo, está operando no nosso meio. É pelo poder do seu nome que fazemos sinais e prodígios. Sabe o que aconteceu? Então eles foram levados ao sinédrio para que não falasse mais de Jesus, foram ameaçados, mas agora eles tinham a presença do Espírito Santo de Deus, foram batizados no Espírito Santo de Deus e agora eles têm ousadia, não tem mais medo, não tem mais temor. E o que ocorre? Glória a Deus! Aqui eles ameaçados pelo sinédrio, eles reúnem os irmãos, então contam tudo e vão orar, e ao orar os irmãos unanimemente pediam, Deus nos
nos deu ousadia, Deus nos deu ousadia para pregar a tua palavra. Não deixe que sejamos intimidados por ninguém e nem por nada para pregar a tua palavra. E a Bíblia diz que ao pedir ousadia, aquele local ali tremeu, balançou com a presença de Deus. Orações simples, orações tranquilas, momentos tranquilos diante de Deus, mas com sede de Deus, é que traz o Espírito Santo de Deus a promover em você ousadia e faz até tremer o lugar que você estiver falando com Deus. Deus move grandes corações, duros corações, quando você, com a tua simplicidade, fala com Ele. Será que Deus entende a tua linguagem? Deus entende a tua linguagem. Fale com Deus no nome de Jesus. Busque a Deus no nome de Jesus. Nós estamos vivendo já quase o toque das trombetas para que a noiva de Cristo seja arrebatada. Eu e você subiremos com Ele para sempre. Então aguarde esse momento em oração. Deus entende, você entende a tua linguagem e quer que você fale com Ele para Ele te responder. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.